Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Então, onde tu vai ver uma sugestãozinha para você aqui que está tendo dificuldade com automação no Pab. Às vezes, assim, tá dando erro, principalmente na automação na Hotmart. Eu vou explicar para você o que acontece. E às vezes você pode estar notando, principalmente agora, eu estou gravando na metade de 2023, agosto de 2023, o Pab lançou uma atualização. Então, pode ocorrer que sua automação rode, mas em um determinado período ali, uma determinada etapa, ela pare e não joga as informações para frente. Ou seja, se você tem uma ação, por exemplo, de jogar para a planilha as informações, ela pode não acontecer de repente por causa dessa atualização desse erro. Mas você vai ver aqui como consertar isso, tá bom? Então bora para minha tela. E aqui eu tô já direto na automação na Hotmart, que é um exemplo mais costumeiro de acontecer esse tipo de erro. Então, digamos aqui, ó, você está recebendo as informações da Hotmart, e aqui a gente tem a questão, se você utiliza o nosso tipo de rastreamento, o nosso script, melhor dizendo, você vai ver que as UTMs vão vir agregadas no SCK, tá? O SCK é o parâmetro que vem através da webhook 1.0 da Hotmart, tá? E depois a gente vai fazer o quê? A gente vai separar esse SCK em diferentes parâmetros, tá bom? Por quê? Porque assim a gente consegue separar as UTMs que vêm agregadas dentro desse parâmetro, ok? Mas o que acontece aqui? Pode ser que nessa etapa de separação no SCK ela dê um erro. Por que isso acontece? Você pode receber lá no seu e-mail, às vezes, um erro do Pabre e tal, avisando que essa etapa aqui deu erro. Você não precisa se preocupar, tá bom? Porque esse é um erro costumeiro quando acontece uma venda que não tenha UTMs, ou, por exemplo, de repente, aí ao acaso, você esqueceu de colocar o UTM num link lá, a pessoa foi lá e comprou, vai vir sem UTM e, consequentemente, o teu SCK, que é o último parâmetro aqui, ele vai vir vazio, completamente vazio. E aqui, quando chegar nessa etapa do PAB de separar o SCK, ele vai dizer que aqui é um erro, vai indicar um erro, por quê? Porque o SCK está vazio, não tem o que separar, e ele vai indicar esse erro para você e vai mandar uma notificação, tá? Ok, antes isso não era um problema porque apesar do erro acontecer aqui, ele ia e jogava para a tua planilha. Então qual que é a questão aqui? O Pablo atualizou recentemente para tratar esse tipo de erro. Só que assim, ó, e o que eu digo como tratar esse tipo de erro? Ele colocou uma exceção, ou seja, quando há um erro durante a automação, ele pode não executar etapas posteriores. Ele colocou isso como uma segurança. E para você que utiliza a automação na Hotmart ou qualquer outra automação que tenha esse tipo de formatação aqui, onde você não se importa às vezes se o SCK ou o parâmetro em si que você está splitando, está formatando, venha vazio ou não, você pode vir aqui ó, nos três pontinhos e aqui você vai ter uma opção Ignore Error. Ou seja, ele vai ignorar o erro que se acaso der nessa etapa, ele vai continuar a automação como deveria ser, tá? Então eu vou clicar aqui em Ignore Error e aqui eu vou clicar Enable It para ele ativar. Success ele deu ali, está ativado então a questão de ignorar o erro, tá? E é importante aqui, ó, na próxima etapa, que provavelmente pode ser um cheats, talvez, né? Onde você esteja jogando essas informações. Se você está utilizando o resultado dessa etapa que você colocou para ignorar o erro, dentro dessa outra etapa aqui, que nesse exemplo é o Google Sheets, é importante que você ative também nessa mesma etapa o Ignore Error, tá bom? Então, você tem tanto, aqui ele dá um erro porque eu não tenho configurado a etapa do Google Sheets, tá? Então, é importante você tanto ativar aqui na etapa que vai dar o erro e também na etapa posterior, onde você utiliza algum parâmetro, algum resultado dessa etapa que você ativou o Ignore Error, tá bom? Então, dessa forma aqui, mesmo que o SCK venha vazio, utilizando, claro, o exemplo da Hotmart, mesmo que o SCK venha vazio e ele venha dar erro, ele ainda vai jogar a informação para a tua planilha, não vai pular essa etapa por causa desse erro na etapa anterior de splitar o SCK, tá bom? Então é isso aqui, eu espero que você tenha gostado, espero que você resolva, não fica perdido, que às vezes acontece isso, tá? É importante que, se der erro nesse SCK, já fica um aviso também para você conferir todos os links para ver se eles estão sendo rastreados, né? Se estão com o TMs bem certinho nesses links, por quê? Porque SCK vazio é sinônimo de que você não está rastreando suas vendas direito, corretamente, tá? Então é importante você revisar para ter certeza que ele não venha vazio, mas caso venha em raras exceções, se ele vier, aqui vai estar a solução para você dentro da automação, tá bom? Espero que você tenha gostado, então, e até a próxima aula.